É dia de decisão para o Internacional no Campeonato Brasileiro dentro do estádio Beira-Rio. Jogo contra o lanterna pressionado do Brasileirão. Salários atrasados e um ambiente de tensão horas antes da partida contra o Internacional. A gente traz todos os detalhes desse jogo, a situação do Inter na tabela do Campeonato Brasileiro e também as escalações para a partida de logo mais entre Inter e Sport. E o meu palpite na KTO, tudo isso nesse conteúdo depois da vinheta. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. O meu palpite lá na KTO é 2-1 pro Inter. Qual que é o teu palpite? Deixa aqui nos comentários desse vídeo e eu quero dar algumas dicas para vocês, tá? Porque a vitória do Inter tá nesse momento 1.63 lá na KTO. Eu me interesso pelo ambos marcam. Eu sei que a defesa do Inter é frágil nesse momento de reta final da temporada. O ambos marcam tá 2.06. Uma vitória do Inter combinada com ambos marcam tá 3.80 lá na KTO. E aí eu quero dar outra dica aqui. Para marcar um gol a qualquer momento da partida, Johan Carboneiro, 4.5. Se tu juntar o gol do Carboneiro, que tá 4.5, a vitória do Inter, 1.63, e o ambos marcam, que tá 2.06, dá uma odd 12.50. Joguei 5 pila lá, vai voltar 62. É pra brincar, é pra se divertir, é claro, por isso que eu tô botando 5 pila, até porque com 5 reais, qualquer aposta a partir de 5 pila, tu vai estar concorrendo lá na Liga do Milhão da KTO. E lembrando que tem chance extra nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Qualquer fezinha que tu fizer de 10 reais no Brasileirão, que tenha pelo menos 3 seleções, tu vai ter uma chance extra. Se tu perder, tu ganha de novo o valor da aposta para brincar lá na KTO. É a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, é a minha e pode ser a sua. Se tu não tem registro ainda e quer brincar, o link tá no primeiro comentário fixado, com responsabilidade, porque o site é proibido para menores de 18 anos. Gente, vamos lá. Inter e Sport, 18h30 no estádio Beira-Rio. Duelo importantíssimo para o Internacional fugir daquele meio para baixo de tabela do Campeonato Brasileiro. O Inter é 15º com 32 pontos. O Vitória é o primeiro time dentro do Z4, tem 28, é o 17º. E o Santos é o time que está entre Inter e Vitória. E vai ter esse duelo agora na segunda-feira na Vila Belmiro, entre Santos e Vitória da Bahia. Por isso que esse jogo é tão importante hoje para o Internacional. Por quê? O Galo, que é o primeiro time na frente do Inter, 33 pontos, perdeu ontem para o Corinthians lá em São Paulo. Então, se o Inter vencer, o Inter pode chegar a 35 pontos, pode subir uma posição na tabela e, principalmente, se distanciar da zona de rebaixamento, no qual o Inter está hoje a 4 pontos do Vitória. O adversário do Inter, o Sport, é o lanterna. 20º colocado, 17 pontos, não tem muito o que fazer no Campeonato Brasileiro, mas eu atentei aqui durante a semana no canal. Esse Vitória é chato, é um time que atrapalhou diversos clubes grandes com pretensões maiores nesse Campeonato Brasileiro. É verdade que já vem de 5 jogos sem vencer, mas caçando alguns empates. Empatou contra o Ceará na última rodada, perdeu, é verdade, para o Galo, mas empatou com o Cruzeiro, que está brigando lá em cima, lá em Belo Horizonte, no início desse mês. Empatou com o Fluminense, que estava no início e está no início de trabalho do Zubeldia. Ganhou do Corinthians em casa. Quase complicou a vida do Vasco no mês de agosto também, empatou com o São Paulo em casa, ganhou do Grêmio fora de casa, segurou o Bahia com empate, segurou o Santos e o Vitória com empate. Então esse Sport é um time traiçoeiro, por mais que esteja já em vias de ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. A pressão é grande em cima do time do Sport, tá? Nesses 5 jogos sem vencer, tá muito próximo de ser rebaixado, tem só 17 pontos, 14 de diferença pro primeiro time
fora da zona de rebaixamento, não vai contar com o Aderlan, lateral direito titular, que está suspenso pelo terceiro amarelo, não vai contar com o meia Johan, que pertence ao Inter e está emprestado ao Sport, e não vai ter o atacante Léo Pereira, aquele que surgiu no Grêmio por atos de indisciplina, foi basicamente suspenso, punido pela diretoria do Sport, tá? O Sport também está com salários atrasados, tá? O Romarinho, atacante do Sport, revelou numa entrevista lá no Recife durante a semana, salários atrasados, clima e ambiente muito tenso no Sport. Então, o Inter tem que fazer a obrigação e vencer dessa equipe. O time do Sport deve ter o Gabriel Vasconcelos no gol, goleiro aquele do Juventude, foi até especulado no Inter, o Matheus Alexandre na lateral direita na vaga do Aderlan, Rafael Thierry, aquele gaúcho que surgiu no Grêmio ao lado do Ramon Menezes, e o Luan Cândido, lateral esquerdo do Grêmio, que está emprestado ao Sport, também no sistema defensivo. No meio de campo, Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima, jogador que passou pelo Inter anos atrás, e o ataque com Romarinho, Mateuzinho e Derek Lacerda, que é um atacante que vem despontando muito bem lá no Sport, apesar da campanha fraca do Leão nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro. Bom, do lado do Inter, gente, lista de relacionados foi divulgada há pouco pela assessoria do Internacional e tem um grande desfalque que é o Alan Patrick. A gente trouxe no vídeo de ontem à noite que ele poderia ficar fora da partida e o Inter confirmou. O Alan Patrick está fora do jogo de logo mais por conta de uma lombalgia, algo que aconteceu com o Thiago Maia recentemente, é ali na região da coluna, das costas, e o Alan Patrick está fora do jogo de logo mais. Quem está fora além do Alan Patrick? Rocher, está na fase de fisioterapia, tirou o pino e aquela placa da cirurgia que fez na mão. O Luiz Otávio, recuperado de lesão muscular, está em fase de retreinamento. O Richard também está numa transição para os trabalhos de campo, se recuperava de uma lesão no quadril. O Alan Patrick com essa lombalgia. O Vitor Gabriel, que pertence ao Sport, não vai poder jogar. E o Oscar Romero, que está suspenso. O Gabriel Mercado, que a gente falou ontem, que por conta do desgaste poderia ficar fora, ele está relacionado, mas não está garantido no time titular. Lembrando, quem tá voltando, Juninho e Ronaldo do departamento médico e 3 jogadores que não jogaram na derrota de 3-1 contra o Mirassol no meio de semana porque estavam voltando das seleções. Alain Benítez, Carboneiro e Borré retornam da data FIFA e vão pro jogo. Os relacionados do Inter, 23 atletas, Antony e Ivan, os goleiros, os zagueiros Vitão, Juninho, Mercado, Cleiton Sampaio e o garoto Pedro Cauã, os laterais Aguirre, Alain Benítez, Bernabé e o garoto Alisson, de 17 anos. Os volantes Thiago Maia, Bruno Henrique, Bruno Gomes, Alan Rodrigues e Ronaldo. Os meias Bruno Tabata e Gustavo Prado. E os atacantes Borré, Vitinho, Carboneiro, Ricardo Matias e o garoto Raikkonen. Os 23 relacionados do Inter para essa decisão de hoje no Beira-Rio. O time do Inter vai ter algumas grandes mudanças. O Ivan tá ganhando a vaga de titular, vai para apenas o seu segundo jogo com a camisa do Inter. Ele que chegou ano passado, teve uma lesão no joelho, depois virou banco. E o Ivan vai ser o titular depois das falhas do Antony lá no jogo contra o Mirassol no meio de semana. A zaga, tem uma dúvida. Vai Cleiton Sampaio ou Mercado, que agora tá relacionado? É uma dúvida ao lado do Vitão e do Juninho, mas o Inter deve manter os 3 zagueiros. Aguirre na ala direita, Bernabé na ala esquerda, Thiago Maia, volante, Bruno Gomes, a outra novidade, o segundo volante, na vaga do Bruno Henrique, e lá na frente, na vaga do Alan Patrick, o Carboneiro deve jogar como meia, e o ataque de Vitinho e Borré, esse o Inter para o jogo das 18h30, muitas promoções, todos os sócios, todas as modalidades de sócio do Inter vão poder entrar de graça, algumas modalidades vão poder emitir um ingresso de acompanhante de graça, outras pagando R$20 para o ingresso de acompanhante, e além disso, não sócio vai pagar R$20, tá? Nos portões 2, 3 e 7, R$40 nos portões 4, 6 e 8 e R$70 nos setores da área livre na superior do estádio Beira-Rio. É a forma que o Inter está tentando de lotar o gigante para o jogo de logo mais. Tempo bom em Porto Alegre, sol, não tá calor nem muito frio, então tá um tempo bom para esse jogo das 18h30, que vai ser comandado pelo árbitro Lucas Paulo Torezin do Paraná, auxiliado pelo Nailton Júnior de Souza Oliveira do Ceará, a Daniela Coutinho Pinto da Bahia e o VAR Paulo Renato Moreira da Silva Coelho do Rio de Janeiro, quem vai comandar a partida de logo mais, jogo importantíssimo para o Internacional. Deixa teu palpite aqui nos comentários e não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Um grande beijo, um abraço
e a gente volta depois do jogo.